E aí, o que é qualificação e como se preparar para ela? Oi, eu sou a Marina e hoje a gente vai conversar sobre essa pedrinha no sapato de muita gente que precisa terminar aí seu mestrado, seu doutorado, a qualificação. A gente vai ver nesse vídeo basicamente o que é a qualificação, como apresentar seu trabalho na qualificação e também que atitude ter na qualificação, o que esperar dela. Bom, a qualificação é uma etapa necessária para muita gente no mestrado e também no doutorado em várias universidades, para que a pessoa seja considerada apta, então, a passar pela banca final e apresentar o seu trabalho e para os finalmente para ser, a gente espera, aprovado. Então, assim, nem toda universidade tem a qualificação, nem todo programa de pós-graduação vai ter essa qualificação. Alguns eu já ouvi falar que tem até mais de uma qualificação ou mais de uma forma de qualificar. Eu vou falar aqui sobre a forma mais tradicional, que é uma qualificação onde se apresenta para uma banca o trabalho e essa banca vai aprovar ou não o trabalho para seguir em frente do jeito que ele tá e vai dar algumas dicas do que deveria ser melhorado. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que, apesar de muitos programas de pós-graduação terem a qualificação, como no caso essa pedra no sapato, por exemplo, a URGS, se a gente não for aprovado na qualificação, pelo menos até pouco tempo atrás, não sei como é que as coisas se continuam assim ou não, mas a URGS basicamente não previa o que fazer caso a pessoa fosse reprovada na qualificação. Meio que a pessoa travava ali, seja no mestrado ou no doutorado, não podia seguir em frente. Imagina isso, né? Eu acho que eles nem queriam isso, só foi mal pensado mesmo. Mas basicamente a qualificação acho que deveria ter mais um sentido de querer ajudar o aluno enquanto é tempo. Eu acho que é mais nesse sentido, assim, de vamos ver o que você fez até agora no seu trabalho e vamos ver se a gente consegue consertar, caso tenha algum problema, até a hora de você entregar oficialmente esse trabalho. Como eu disse, essas coisas variam muito de programa para programa, então tem programa onde você vai poder escolher a sua banca de qualificação e ela vai ser a mesma da banca final, em outros vai mudar para a banca final, em outros você pode escolher se vai mudar ou não, em outros você não pode escolher, é a faculdade que vai escolher para você. Então, assim, primeira dica antes de falar sobre a apresentação em si, se você puder escolher essa banca, pensa o que vai valer mais a pena para você, no sentido de que se você mudar essa banca, talvez você tenha mais insights sobre o seu trabalho, mas as desvantagens são de que as suas combinações da qualificação talvez não sejam algo que a nova banca vai levar em consideração, né? Então, muitas vezes você faz combinados aqui com essa primeira banca no sentido de, então eu vou fazer essa escolha por causa disso, disso, aquilo, e essa banca tem a opinião de que aquilo é uma boa ideia e a próxima banca pode não achar aquilo uma boa ideia, pode sentir falta de algo que você substituiu e que a outra banca até sugeriu, enfim, pode sentir falta disso lá no final e aí não vai ter essa coerência, digamos assim. Ou você pode manter a banca e aí você não vai ter tantos insights sobre o seu trabalho, mas vai ter talvez um pouco mais de certeza de que os seus combinados vão fazer sentido. Claro que você não tá combinando assim, vou fazer isso, então vocês me aprovam lá, né? Não é isso. Mas é que, querendo ou não, a opinião desses professores, o know-how deles vai importar na decisão final e se eles concordaram já na qualificação que aquilo seria uma boa ideia e você seguiu, provavelmente eles vão continuar achando uma boa ideia lá no final, mas enfim, nada garantido. Bom, então vamos para uma parte um pouco mais prática. O que apresentar, afinal de contas, nessa qualificação? De novo, cada programa vai ter um material diferente que quer que você envie. O meu próprio programa exigia, não tinha nada obrigatório que eu me lembre, ou poucos itens obrigatórios. Era o meu orientador que exigia mesmo mais itens, que a gente entregasse mais itens para a banca, para que eles tivessem mais coisas para trabalhar em cima, para dar opinião em cima, que eu acho que é bem legal. Se for opcional para você, prefira tentar entregar mais coisas, porque aí eles vão te dar melhores insights, mais informados sobre como você realmente escreve, por que caminho você realmente está indo, então acho que isso é bem legal. Mas em termos de fala mesmo, né? O que você vai falar para sua banca? Bom, essa apresentação basicamente vai seguir a estrutura de uma apresentação normal do seu trabalho. Eu vou deixar aqui embaixo o vídeo com as dicas para uma apresentação do seu trabalho. Então, todos aqueles elementos, né? O seu tema, o seu tópico, a justificativa das coisas, né? Do porquê aquele tópico é
relevante, sua pergunta de pesquisa, seu desenho metodológico, sua hipótese, se você tiver uma hipótese, tem que ser apresentados, como eu acho que é interessante apresentar de qualquer pesquisa, mas acho que alguns itens a mais cabem aqui na qualificação. Um deles é a estrutura que você pensou para esse trabalho, estrutura de apresentação mesmo, o sumário. Então, explicar para eles mais ou menos o que você pensou em fazer em termos de sumário, para que eles também possam dar sugestões nisso. Outra coisa é explicar em qual fase, né, desse desenho metodológico você tá, e principalmente, mais do que tudo, eu acho, deixar muito claras quais são as suas dificuldades. É claro, nem toda banca vai ser fácil e vai ser aberta o suficiente para você falar isso. Na maioria das bancas seria legal você apresentar pelo que você tá passando com esse trabalho, para que eles possam te dar uma mão, já que eles têm mais experiência, e te mostrar um pouco o caminho a partir de onde você tá. Então, tenta expor muito bem aonde você tá, quais são esses desafios que você tá enfrentando agora e tá também vislumbrando num futuro próximo com esse trabalho. Claro, eu acho que você pode conversar com a sua orientação e perguntar para sua orientação, claro, se você tem uma boa relação com a orientação, perguntar se essa pessoa acha interessante que você apresente isso, ou o que vocês querem dar prioridade nessa apresentação, ou em termos de dificuldade mesmo, quais dificuldades vocês acham legais de apresentar para essas pessoas, né, para, enfim, dar prioridade a que geralmente não são apresentações longas. Aliás, muitas qualificações não têm apresentações, né? Então, se você puder escolher apresentar o seu trabalho ou comentar alguma coisa com a banca, eu acho que é legal apresentar as dificuldades nessa fala, ou esclarecer porque que tem alguma questão do texto que não tá exatamente como vai ficar na versão final, enfim. Mas essa questão da dificuldade, ela tem muito a ver com o nosso próximo item, que é o que esperar da qualificação. Eu tenho uma coisa para contar para vocês. Quando eu tava na graduação, eu já comecei a fazer parte de alguns grupos de pesquisa, e nesses grupos de pesquisa a gente tinha contato com o pessoal que tava na pós-graduação e acabava ouvindo algumas histórias, assim, que naquele momento acho que nem faziam muito sentido para mim na graduação, assim, eu nem sabia exatamente o que era qualificação ou o que eram algumas das palavras que eu ouvi eles falando e comentando com o professor, enfim, comentando ali no grupo. E eu lembro de ter ouvido que era comum na qualificação um momento grande de humilhação, que era comum os professores passarem um tempão falando mal do seu trabalho, enfim, te xingando, achando qualquer lacuna que o seu trabalho tinha pra te humilhar mesmo. Enfim, fazia parte desse processo do mestrado. E eu tinha esquecido disso por um período, e quando eu fui organizar esse vídeo sobre qualificação, porque eu sei que agora muita gente qualifica no início do ano, né? Geralmente esses eventos acontecem no início do ano e metade do ano, e que eu lembrei dessa história e fiquei meio chocada de novo com... Enfim, agora que eu processei o que eu tinha ouvido antes. Então, a primeira coisa que eu queria falar sobre isso eu acho que se você receber críticas, esteja preparado para isso, para receber críticas, porque é o momento para isso, porque seu trabalho não tá pronto e as pessoas ficam especulando a partir das poucos elementos que elas recebem, o que ele vai ser, e, claro, seu trabalho não tá pronto, então, com o pouco tempo que você teve, com as suas possibilidades, você montou alguma coisa para eles e, obviamente, não vai estar perfeito, né? Então, pensa assim, se você receber críticas, elas são para te ajudar, elas são porque essa banca tá interessada em te ajudar a construir um trabalho legal, a entregar uma coisa melhor, e eles estão confiando que você é capaz de fazer isso. Então eu acho isso muito massa. Espere críticas, peça críticas, pergunte, fale exatamente o que você tem dúvida, como eu falei, suas dificuldades, para que eles possam te ajudar exatamente naquilo que você precisa. Muitas vezes eles vão até te apontar alguma coisa que você nem sabia que precisava ouvir, e isso pode ser muito legal. Agora, se você tá sendo humilhado, tenta fazer com que isso entre por um ouvido e saia pelo outro. Se não for uma crítica construtiva, você não precisa também pegar tudo que a banca fala e aplicar tudo, ainda mais porque se eles estão só te humilhando, não vai construir nada no trabalho, certo? Então, assim, minha última recomendação vá para essa banca com uma postura de humildade, de aprender com essas pessoas que têm mais experiência que você, querem tornar seu trabalho melhor, que são colegas de trabalho seus, né, que também pesquisam, também
entendem daquela área provavelmente, né, ou de áreas afins, e que provavelmente tem alguma palavra que pode te ajudar a construir na pesquisa. Então, humildade, tenta entender o que eles estão querendo te dizer em termos dessas críticas mesmo, que nem sempre são fáceis de ouvir, mas pensa que se eles estão te criticando nesse momento é para te ajudar a construir um trabalho melhor. Quando é crítica, quando é humilhação, não dá bola, essa pessoa tá tendo um dia ruim, você não merece isso, e eu espero que isso não aconteça com mais ninguém. E dependendo dessa situação, talvez seja até o caso de denunciar, enfim, procurar ajuda dentro da instituição, não sei. Isso não é normal. Crítica é normal, sugestões é normal. Dizer que alguma parte não tá boa, te dar uma sugestão de como melhorar, é pro bem do trabalho. Tem gente que não vai ter tato pra fazer isso, mas se for uma crítica construtiva, eu acho que ainda tá valendo. Enfim, acho que deu pra ter uma ideia do processo, né? Ótima qualificação pra você. Depois conta aqui pra gente nos comentários como foi na qualificação, se você teve uma boa experiência, se teve uma experiência ruim, compartilha aqui com a gente, vai ser sempre muito bom saber. Eu vejo vocês no próximo vídeo, um beijo, tchau, tchau. Espero ter ajudado.